Boa noite a todos, mais uma vez, ficamos muito felizes de vocês estarem aqui. Gostaria de passar nossas atividades aqui da casa, né? A gente tem palestra todos os dias, com exceção à sexta-feira, tá? O cronograma de palestra se encontra ali no quadro de avisos. Quem quiser saber para o mês, para a próxima semana, está tudo marcadinho o tema ali, quem é o palestrante, né? Tem um site também. E tem um site, casadocaminho.santana.com.br. Eu queria dar uns avisos também, que nós estamos, quem tem quem tem recebido passe magnético e está passando no plantão, né, assim que acabar, voltar para o plantão, passe a distância também quando entrar na sala, né, quem está acostumado já a fazer, também dá uma encaminhadinha de novo para o plantão para estar conversando com a plantonista, tá bom? Isso é bastante importante, né? Bom, é só chegar meia hora antes aqui das palestras para passar pelo plantão, conversar com a nossa plantonista. Às sextas-feiras, às 19h30, tem um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Quem tiver alguém, estiver passando por esse problema, uma família, por favor, nos encaminhe às sextas-feiras, às 19h30. Tá? É importante dizer que não é palestra, tá? E nem está aberto ao público em geral. Apenas aqueles que estiverem passando pelo problema da dependência e seus familiares. Tá? Geralmente quem vem aqui são pessoas dessa área, são ex-dependentes, sem médicos, então eles vêm aqui dar uma palestra, né, para esclarecer alguma dúvida que a pessoa possa ter, psicólogo. A gente tem um trabalho social aqui na casa que consiste na distribuição de 70 cestas básicas. Tem famílias pré-cadastradas, a gente visita essas famílias para saber a real necessidade e todo segundo sábado de cada mês elas vêm aqui para receber essas cestas. E é feito um trabalho semelhante a esse. Elas vêm, ela recebe passes, assiste uma palestra, uma distribuição de lanches que a gente faz. É muito interessante, quem quiser estar vindo aqui conhecer também. É super importante, está nos ajudando também, né? Aos internautas também gostaria de falar que a gente está recebendo as perguntas ao vivo sobre o tema de hoje. Tá? Sejam bem-vindos e boa noite. Vamos aproveitar, possamos agora fechar nossos olhos, que possamos, enfim, aproveitar esse momento de paz, esse momento de amor, que possamos encaminhar nossos sentimentos puros, nosso sentimento de amor, e com a bênção de Jesus, possamos receber a ajuda necessária, as palavras necessárias desse irmão que veio nos trazer essa noite, que elas possam ser o bálsamo e possa reconfortar nosso coração, para que possamos continuar nossa caminhada, que possamos entender o que passamos, que com a ajuda desses irmãos espirituais aqui hoje, que veio nos tratar, nos deferir um tratamento, que possamos receber em todo o seu auge, receber todo o necessário a esse alimento ao nosso espírito, à nossa matéria, que possamos, enfim, Pai, receber o seu amor, o seu perdão, receber a sua generosidade, que possamos receber tudo o que necessitamos nesse momento, Senhor. E o que recebemos, possamos distribuir nessa vida, ao nosso trabalho, aos nossos familiares, que possamos, enfim, Pai, continuar sempre na sua caminhada de amor, de fraternidade, e que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai, porque ainda estamos aprendendo, e somos alunos, pequenos alunos, mas temos grande força de aprender, Pai. Com o seu apoio, com o seu amor, com a sua paciência, possamos, enfim, chegar até Ti, Senhor, sempre com nossos irmãos. Que assim seja. Hoje, então, nosso irmão Caetano vai nos brindar com uma palestra, né, Caetano? O livro é um modo de entender, né? O tema é Escolhas Precipitadas. Esse livro, né, é o item 42 de Francisco Espírito Santo Neto. É isso, é pelo Espírito Hamed. Não é isso? Seja bem-vindo, Caetano. Obrigado. Nossa, eu vou espatifar toda essa papelada aí, né? Cadê o texto? Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, seja em nossos corações. Sempre agradecidos ao Pai que nos permite que mais uma vez aqui estejamos, né? Agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo pela oportunidade gloriosa de uma nova encarnação, né? Estudando e hoje recebendo as instruções dos nossos irmãos dos planos maiores da vida,
nós começamos a entender a importância de estar vivo e, mais ainda, a importância de uma nova oportunidade na matéria, né? E assim, entendendo, nós vamos valorizando. Está vendo como é bom entender? Porque só entendendo você valoriza. Quantos irmãos nossos levados pela ignorância não valorizam a vida, não é verdade? Desperdiçam a oportunidade de encarnações preciosas, planejadas a muito custo nos planos maiores da vida. Tudo isso, queridos irmãos, a ignorância, né, é que nos leva a esses atos. Mas nós, já abençoados pelos ensinos superiores, aprendemos a agradecer sempre essas oportunidades únicas de trabalho junto com os nossos irmãos que nos assistem. Como bem lembrou o nosso irmão Mauri, nós nunca estamos sozinhos. Jesus nos alertou sobre isso, que nós nunca estamos sozinhos. E que disse Jesus? Onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas no nome dele, ali ele estaria entre todos esses irmãos. Através de quê? Dos seus mensageiros de luz, não é verdade? Que sabemos que são muitos. Perfeito? Muito bem, meus queridos. Com essa certeza é que nós nos reunimos nessa casa quase todos os dias, né? Para aprender, não só para receber. Viemos receber, estamos combalidos, às vezes estamos tristes, estamos sem forças, estamos sentidos enfraquecidos. E viemos buscar forças novas, energias novas. Mas antes de mais nada, viemos buscar o conhecimento, porque esse nos liberta. E seguindo o conselho do Mestre novamente, sempre ele, o nosso querido Rabi da Galileia, conhece a verdade, e a verdade te libertará, não é isso? A verdade vos libertará. Está chegando nossa Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? Seja bem-vinda, minha irmã. E é assim que nós queremos também envolver com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, nossos irmãos que nos assistem que nos acompanham pela rede internacional de computadores, que todos recebam as bênçãos da Casa do Caminho. E agradecer também a assistência de todos os nossos irmãos do plano maior. E hoje o texto que é recomendado para o nosso estudo, porque nós estamos aqui para estudar. E isso é interessante, porque é uma coisa que ainda não caiu a ficha, né, para muitas pessoas que frequentam as casas espíritas, né? Nós estamos apenas transferindo aquela obrigação que nós fazíamos lá atrás, de frequentar cultos. Antes recebíamos a hóstia consagrada, e hoje viemos atrás do passe consagrado. Antes tinha os sermões, né? Eu lembro de um grande padre que ficou marcado na história brasileira, o grande Padre Vieira, que é um dos maiores. Fazia grandes sermões lá no século XVI, começo da colônia Brasil. Padre Vieira. E hoje nós temos assim, palestras espíritas. Quer dizer, não muda muita coisa. Só que hoje o diferencial é que nós somos convidados a participar ativamente. Não sermos passivos, só ouvintes. E voltarmos para casa achando belíssimo que o orador é fantástico. Mas a nossa função aqui é interiorizar as lições, né? Tentar entender e interiorizar as lições. A gente sabe que não adianta achar bonito. Né? O Evangelho é lindo, ninguém contesta o Evangelho. Mas com poucos estão dispostos a praticá-lo, né? Levar a sério o Evangelho de Jesus. Então, uma das coisas que a gente aprendeu também é que nós temos que realmente interiorizar essas lições. Porque senão, realmente não vale. É só verniz. Ficar por fora, né? E por fora não adianta nada. Nós temos que interiorizar, né, Dona Maria? Sempre, né? E interiorizando essas lições, trabalhar. Botar mãos à obra. Porque conhecimento sem caridade, né, sem ação, também não vale muita coisa. Perfeito? Bom, é pensando nisso então que nós vamos ver aqui que o nosso querido Hamed. Hamed é um espírito, ele é árabe, né, lá do Oriente. E utiliza atualmente o irmão Francisco Espírito Santo Neto para materializar as suas mensagens, né, como o grande instrutor da humanidade, que também ele o é. E o livro tem um título sugestivo, que é Um Modo de Entender. Então já deixa claro que é o modo como ele está vendo as lições, né, do Evangelho. Então é uma interpretação, tá bom? E ele está trazendo aqui de boa vontade essa interpretação dele para um tema levantado no Evangelho de Jesus, né? E nós, com toda boa vontade, vamos seguir o raciocínio do Hamed,
para ver se realmente nós também concordamos com essa abordagem do Hamed. E, em concordando, nós vamos trazer para o nosso entendimento, para que a gente acumule, amplie o nosso entendimento sobre essa questão. E qual é a questão? É a questão das escolhas precipitadas. Vocês sabem que quando... Agora eu estou tratando vocês como velhos companheiros espíritas, conhecedores já do Livro dos Espíritos, que já leram um pouco, já estudaram um pouco o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, e lá eles falam sempre da nossa caminhada enquanto espírito imortal. Então, para nós espíritas já está tranquilo que nós temos uma caminhada longa, já acumulada nesse instante, nessa encarnação. Então isso para nós já é pacífico. Nós somos o fruto de experiências milenárias. Então já tivemos várias oportunidades em vários momentos nesse planeta, não é isso? E já participamos encarnados, fomos atores ativos na história do planeta. Então nós temos assim várias experiências acumuladas. Em assim entendendo, nós também aprendemos com eles que cada encarnação tem uma programação. Perfeito, Ana Maria? Não é isso que eles falam? Cada encarnação é minuciosamente programada. Não é, senhor? Não é isso que a gente aprende? Perfeito. Então, quando a gente programa, faz esse roteiro, que depois a gente chama de destino, para facilitar nossas vidas, porque são pontos que nós marcamos em função daquilo que nós temos que corrigir dentro de nós mesmos. São pontos que nós vamos marcar com pessoas que nós temos que resgatar. Então nós marcamos ali e fazemos um roteiro. Isso que nós chamamos de programação espiritual. É um roteiro que fica gravado em nós. E quando nós encarnamos, apesar do embotamento da matéria, dessa matéria que nós revestimos, que é pesada, que embota o nosso pensamento enquanto espírito imortal, apaga um pouco as vibrações, mas nós nos lembramos, porque esse acordo, essa programação, fica gravado nas nossas consciências, o nosso eu. Quando eu falo consciência, nós somos a consciência. Somos nós que estamos aqui, no comando, utilizando o quê? Um corpo mental e utilizando a mente, não é isso? Isso fica gravado de alguma forma, por isso que a gente segue. Às vezes a gente não sabe, poxa, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que eu casei com fulano, não casei com cicrano? Pô, tá tudo certo para casar com fulano, de repente mudou tudo, casei com cicrano, não é verdade? Então essas coisas estão programadas. Bom, nessas programações, a gente deixa alguns pontos delineados, mas nem tudo, porque senão nós seríamos robôs, não é verdade? Porque os nossos irmãos espirituais lá ajudam a gente a fazer a programação e deixam um espaço, claro, tem que deixar um espaço, tem que deixar uma folga, né, Dona Maria? Para a gente negociar, porque senão vira destino, senão aí fica inexorável a rota. Como nós somos espíritos livres, eles não fazem isso conosco, que nem nós também fazemos isso conosco. Nós fazemos uma programação que nós vamos tentar seguir, porque, segundo a avaliação conjunta com os nossos instrutores, nós achamos que aquele roteiro é o que nós precisamos nesse momento das nossas vidas. Seja perfeito? Para acertar várias coisas que estão nos incomodando, Vocês sabem também que lá na pátria espiritual a gente não fica tocando harpa nas nuvenzinhas, a gente fica realmente avaliando programações já realizadas e nós ficamos programando coisas que a gente tem que fazer no futuro. Para tal, a gente fica trabalhando, a gente estuda, a gente se prepara, a gente também fica trabalhando. Não tem como tocar as harpinhas nas nuvens, A gente fica trabalhando. Esperando o quê? Uma nova oportunidade. Porque tem que esperar uma oportunidade. Vocês sabem quantos milhões de espíritos tem, assim, a fila lá no plano espiritual? Nós somos 7 bilhões encarnados. Vocês sabem quantos são desencarnados ou não? Tem ideia? Nós já falamos aqui. São 25 bilhões, queridos. Então a gente entra na fila. Por isso que eu digo que a oportunidade de uma nova encarnação é sagrada. Porque você tem que pegar a ficha e voltar para o final da fila lá. Perfeito? E esperar a sua oportunidade, a sua oportunidade novamente. Perfeito? Então não é fácil. Por isso que nós temos que agradecer. Por isso que é realmente uma grande agressão contra as leis divinas quando nós atentamos contra a nossa integridade física, tentando retornar mais cedo para a pátria espiritual sem cumprir o que nós havíamos programado. Muito bem. Só que essas escolhas
esse espaço que fica para a gente decidir aqui, né, porque somos espíritos livres, dessa programação, premido pelas circunstâncias, pelo meio, pelas nossas próprias deficiências, aí nós vamos começar a fazer as nossas escolhas. Bom, seria ótimo que as nossas escolhas estivessem alinhadas com esse projeto, né, demoradamente trabalhado. Seria ideal que nós conciliássemos a nossa consciência depois de encarnada, né, depois que nós encarnamos, tal, passou a adolescência, chegamos na madureza, nós estamos perfeitos para decidir os nossos destinos. Seria o ideal que nós alinhássemos com essa programação. Só que nem sempre acontece. Nós tomamos, em função desse embotamento, em função de esquecimento das nossas vidas passadas, nós começamos a tomar decisões precipitadas. E às vezes em desacordo com esse projeto. É aí que nós começamos a nos enrolar, né? É aí que às vezes, em vez de a gente cumprir aquilo que nós havíamos determinado, a gente não só não cumpre aquele roteiro, como acaba se complicando mais ainda para os futuros roteiros. Perfeito? É assim, é simples assim. Somos nós que realizamos essa tarefa. É aí que o Hamed vai fazer um texto que vai nos ajudar a caminhar, porque todos nós agora, nesse exato momento, estamos cumprindo esse roteiro delineado nos planos maiores da vida. Todos nós estamos cumprindo esse roteiro. Tá? Não chegamos aqui por acaso, nada foi por acaso. Tudo tem uma programação. Né? E se estamos aqui hoje é porque nós já sentimos no nosso interior a necessidade de novos alimentos, né? Novos alimentos espirituais. Já estamos cansados daqueles que nós vivíamos comendo há 18 séculos, perfeito? Então já estamos num processo. Para chegar até aqui também, não é assim, um estalar de dedos. A gente vem trabalhando essas novas ideias há várias encarnações. Bom, nós estamos, como diz os nossos irmãos espirituais, todo mundo está no lugar certo, no momento certo. Então estamos aqui no momento de transição planetária, um momento também raríssimo, um momento único para as nossas vidas enquanto espíritos imortais, que é os momentos de transição. Porque é os momentos que nós mais avançamos, porque são tempos difíceis. Como diz lá na propaganda da Heineken, né? Great times are coming. Eu digo para vocês que hard times are coming. Tempos difíceis estão vindo para os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, porque é um momento de seleção. É um fim de ciclo, um momento de seleção, separação do joio do trigo. Perfeito? Onde vão separar aqueles que estão à direita do Pai e aqueles que estão à esquerda do Pai, né? Representando aqui à direita aqueles que cumprem as leis e à esquerda aqueles que não cumprem, que insistem em não cumprir as leis cósmicas. E não cumprindo, eles acabam infligindo a lei de causa e efeito. Perfeito? Muito bem. Tem aí o Hamed pega um textinho lá de João, que diz o seguinte: respondeu Jesus. Então ele começa com um diálogo do mestre. Não são 12 as horas do dia? 12 horas do dia. Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Olha que interessante. Então, esse trechinho que o Hamed vai destrinchar para nós. Rapidamente, porque o meu tempo já foi. Esse tempo aqui é curto, né, velho? O tempo não para, já dizia o Cazuza, né, o poetinha. O tempo não para. Ele começa assim, ó: aguardemos a hora apropriada. Se não temos certeza de que este é o momento exato de agir, se não visualizamos com clareza o início da estrada a ser percorrida, se não possuímos firmeza na decisão a ser tomada, e se não desponta uma conclusão resoluta, esperemos um tanto mais. O momento de atuação ainda não é propício. Fala isso para nós, agora que vivemos acelerado, não é verdade? Correndo, querendo tudo para ontem. Eu vejo falando isso para essa geração aqui, que é mais do que nós, que é tudo para ontem, né? Que se a internet demorar 2 segundos para entrar, está reclamando, não é verdade? Olha só que desafio que é. Então, o Hamed está chamando que... Por que tem tempo propício? Por causa da programação. Se você decidir coisas por tua conta fora, em desacordo com a tua programação, você não está no time. Interessante isso aqui, já chamou a atenção. Em muitas circunstâncias,
Decidimos depressa demais, em função de impor aos outros uma decisão rápida ou de forçá-los a resolver velhos conflitos. Interessante, aí a gente pensa, nossa, a cabeça a gente voa, né? As relações, né? Casamento, namoro, né? Amizade, sociedades, envolve tudo, trabalho, profissão. Quantos pais não impõem ao filho ali uma profissão, né? Quantos não impuseram no passado e continuam impondo ainda hoje, não é verdade? Os pais, conflito de geração, querendo impor que o filho viva desse jeito e não daquele jeito, não é verdade? Impondo tudo, olha o que ele está falando aqui, entendeu? Em outras ocasiões, estamos em desespero pelo medo de não chegar a tempo de resolver o problema ou de deixar de usufruir benefícios e privilégios. Olha só, vou perder a corrida do mundo, né? Copa do Mundo está aí, eu preciso montar minha empresa, eu preciso como é que é? Treinar meus trabalhadores, meus funcionários para estar em ponto de bala, quer dizer, toda essa correria, né? Essa pressão. Nem sempre as coisas estão à nossa disposição. Esse que é o problema. A gente vem com a programação, começa a trabalhar aqui, mas nem sempre as coisas estão à nossa disposição. A gente encontra dificuldades. Aliás, uma coisa que a gente vai encontrar aqui, quando a gente vai encarna sempre, é dificuldade, né? E obstáculo. É o que ele fala. Às vezes a gente pergunta, pô, mas vai ser fácil a minha encarnação? Fala, vai ser fácil. Vai ser fácil. Vou ter muitos problemas? Imagina. Não. Muito bem. Não temos sob controle o tempo de duração daquilo que já conquistamos. E é verdade. Nós nem sabemos o que nós conquistamos. São milhares e milhares de evolução já. E eu estou falando só do tempo que entramos na parte nominal, hein? Na parte que nós entramos no reino nominal. Porque aquela que a gente vivenciou lá no reino animal, vegetal e mineral, aquela se perde nos tempos, né, nos evos, que a gente nem tem acesso mais à nossa memória. Né? Então tá. Nem sempre as coisas estão à nossa disposição, não temos sob o controle o tempo de duração daquilo que já conquistamos. A propósito, como a mudança está implícita no processo da evolução humana, quer dizer, está implícita, quer dizer, faz parte, é preciso aceitar a face mutante de tudo o que existe na vida física. Essa é outra dificuldade nossa. Nós temos dificuldade em lidar com a impermanência desse mundo, onde tudo muda rapidamente e nada tem vida permanente, não é verdade? A gente fica saudoso, o passado que era bom, lá que era bom, né? A gente não aceita muitas mudanças. E o que está acontecendo com o mundo agora, nesse final de ciclo? Acelerando, meu filho. As mudanças são muito rápidas, muito rápidas. Dar tempo ao tempo não é tempo perdido. Olha que interessante. Que profundidade, né, gente? Tem gente que acha que é tempo perdido. Você esperar um pouco, ter paciência, né? Não fazer as coisas de forma atabalhada. Como é isso? Atrapalhada. Perfeito? Por quê? Porque a gente acha que é tempo perdido. Não, eu estou perdendo tempo. O mundo está girando muito rápido. E se eu não correr, eu estou perdendo tempo. Mas ele diz que dar tempo ao tempo não é tempo perdido. Uma atitude de antes da ocasião certa pode ser tão inapropriada quanto aquela tomada tarde demais. Olha só. Então o difícil é o time, gente. Eu volto nisso. O difícil é o time, a sincronia. Às vezes, em poucas horas ou dias, tudo poderia ser resolvido corretamente. Aliás, os nossos irmãos suicidas sabem muito bem disso. Né? Às vezes eles se suicidam, oprimidos pelas... Depois descobre que se ele tivesse suportado um pouquinho mais, tido um pouco de paciência, ele teria resolvido todos os problemas dele. Nesse novo modo de entender, nessa nova forma de viver, compreendemos claramente que existe uma determinação divina. Olha a programação de novo aí. Determinação divina. Então nós estamos inseridos num grande planejamento. Então nós temos o nosso planejamento particular, mas não podemos esquecer que tem um planejamento divino. Um planejamento cósmico, no qual nós estamos inseridos. Não só nós, mas como todos os seres vivos. Perfeito? E até os inorgânicos também. Porque os minerais são inorgânicos, né? E eles fazem parte desse processo. Muito bem. Onipresente e onipotente, né? Isso é um dos atributos de Deus, né? Que nos guia sem que precisemos nos mover de modo desesperado e sem que busquemos as respostas numa atmosfera de impaciência. Olha que interessante. Então nós estamos sabendo da programação. Nós sabemos que viemos aqui para executar essa programação. Que essa programação, ela foi desenhada pelos nossos auxiliares o mais conforme possível com as leis cósmicas.
e que nós temos que observar. Nós temos que chegar aqui encarnado e tentar realmente descobrir o mais rápido possível, ou tomar consciência dessa programação. E ter paciência. Não achar que sabemos tudo. Nós temos que usar a nossa intuição. E para usar a intuição, queridos, para nos guiar por esse roteiro, nós temos que usar a oração, a ferramenta da oração. A grande ferramenta da oração e da meditação. Tem um outro texto aqui que nos alertou. Nós temos que meditar antes de tomar decisões, tá bom? Para não sermos precipitados demais ou tomar decisões tarde demais. Realmente não viver numa atmosfera de impaciência. Nesse texto do Evangelho de João, diz aqui o Hamed, recebemos importante recomendação reflexiva do Mestre para que analisemos a temporalidade das coisas e a dimensão transcendental do tempo. Estou dizendo, nós vivemos num mundo temporal, só que estamos inseridos num planejamento e numa vida cósmica atemporal. Por isso temos que nos sincronizar. Abre aspas. Não são 12 horas as horas do dia? Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Não está nele. Olha só. Quem acende a luz interior, confia. Aí começa. Né? Olha lá. Quem acende a luz interior, confia. E como se acende essa luz interior, meus queridos? Acabei de falar. A oração como ferramenta importante de conexão com as forças superiores da vida, né? Buscando o alinhamento, e a meditação, quer dizer, meditando em tudo aquilo que realmente faz parte da tua caminhada. Deixa eu ver aqui onde eu estou. As 12 horas do dia representam o período em que o sol permanece visível. No entanto, o Mestre não nos convida apenas a andar durante o dia claro, para que não tropeçamos no escuro, mas nos recomenda, antes de tudo, fazer sol interior, quando diz, tropeça porque a luz não está nele. Ou seja, não tem conhecimento. Luz aqui, queridos, é conhecimento, é consciência desperta, tá certo? Então, por isso, a necessidade de estudarmos, né? De estarmos atentos, de buscarmos realmente conhecimento. Conhecimento da vida maior, a vida integral. Quem acende a luz interior confia, espera e se despreocupa de fazer ou de obter algo com precipitação e urgência. Não é isso que os grandes mestres falam, até os mesmos encarnados? Que tudo tem seu tempo, que nós temos que ter paciência com as coisas, que a gente tem que buscar sabedoria em tudo, né? Caminhar pelo caminho do meio, fugir dos extremos, né? O que são os extremos? A pressa demais ou andar devagar demais. Caminhar pelo meio. A proposição esperar é uma atitude corajosa, benéfica, vantajosa e de fé na ordem sagrada. Olha, estão sempre conectando a gente com esse plano superior que nós tanto falamos, que eles chamam de sagrado. Olha só que interessante, chamam de sagrado. Por quê? Porque realmente são os planos coordenadores da vida física. Nós temos que reconhecer isso, que nós não estamos aqui soltos, abandonados. Tem um planejamento maior e que nós temos que observar, se nós quisermos realmente nos alinharmos e estarmos em equilíbrio sempre. Há em nós uma orientação divina. Alguém duvida disso? Que Deus está em nós ou não? Somos criaturas divinas. Deus está em nós. Só que nós nos confundimos. Não está no nosso corpo físico. Isso é a nossa alma. A nossa alma, a nossa essência, sim, é uma centelha divina. Então não tem como fugir, né? Há em nós uma orientação divina. Um rumo certo, que se ouvidos humildemente, olha só a condição, ouvido humildemente, aí é que dana tudo, né? A gente não é humilde ainda, a gente não ouve, nós somos muito arrogantes ainda, né? Além de ignorância, somos arrogantes. Bom, essa é uma característica que anda junto, né? Você pegou uma pessoa uma ignorante, a arrogância anda junto, não é verdade? Ele acha que ele é o supra-sumo. Bom, nós somos assim ainda, infelizmente. Por isso estamos aqui ainda, trabalhando, arduamente, né? Então, se ouvidos humildemente, nos levam a tomar a atitude correta no momento exato. Nosso problema é que a gente nunca obedece isso aí. Pode ser que no momento estejamos apartados do nosso senso de direção. Entretanto, quer dizer, estamos perdidos, né? É preciso lembrar que o tempo que passamos atordoados e vacilantes diante das decisões
é diretamente proporcional ao tempo gasto para intensificar o vínculo espiritual que nos revela a aptidão inata de considerar um ato, avaliar uma situação essencial, julgar uma intenção, apreciar um procedimento próprio ou de outrem. Olha que interessante. Esse conselho que ele nos dá, que é o mesmo esforço. Nós temos que realmente nos alinhar com os planos superiores da vida, para que a gente tenha pelo menos intuições seguras daquilo que nós vamos pensar e planejar para nós mesmos, como em relação ao nosso próximo. Ou, às vezes, queremos dar um conselho para o nosso próximo. Nós temos que estar alinhados com essa estrutura cósmica. Quando não mais andarmos tropeçando na noite escura da alma, ou seja, pelos caminhos da ignorância, quando não mais fizermos escolhas precipitadas, é porque já caminhamos na claridade do sol, nas 12 horas do dia. Já compreendemos a função transcendente dos mecanismos divinos que envolvem a arte de esperar e de agir na hora certa. Interessante, né? Gostaram da opinião do Hamed? E ele finaliza desse jeito, tá? Então nós temos que acender as luzes, querido, as luzes espirituais em nossa mente, em nosso ser, nos conectarmos com as forças cósmicas e caminharmos, buscarmos o caminho do meio, fugir dos extremos, tá? E é interessante manter esse pensamento firme em nós, porque tem irmãozinhos nossos, né, encarnados e desencarnados, que não querem o nosso sucesso. Muitos deles desejam que realmente a gente fracasse nessas experiências, não é verdade? Ora, eles aproveitam desses momentos de confusão que nós às vezes estacionamos e potencializam essas confusões, né, nos levando realmente às vezes a nos atropelar a nossa decisão. Tem que ficar mais uma coisa para ficar atento. Mas eles avisaram que não ia ser fácil, não é verdade? Eles iam encontrar vários inimigos. E tem, além desses inimigos exteriores, tem um inimigo interno, que somos nós mesmos. O maior dos inimigos, não é verdade? Porque nós somos ainda ignorantes e arrogantes. Achamos que sabemos. E não procuramos realmente saber. Não temos humildade. Então, fazemos ouvidos moucos aos conselhos dos irmãos superiores. Olha que interessante. Quando somos convidados a refletir sobre essa necessidade de pensar na vida como uma vida integral, uma vida cósmica, nós achamos que isso é balela. Quando apresentamos o Evangelho de Jesus, quando o Evangelho de Jesus é apresentado para a gente como um roteiro seguro para esse caminho que está falando aqui o Hamed, nós achamos que é um livro interessante, mas não para a nossa utilização, né? Colocamos ele na estante, olhamos, achamos que ele contém boas coisas, que é bonito e tal, mas não serve para nada. Porque esse mundo aqui é muito competitivo, é muito violento. Se a gente for seguir o Evangelho, tá louco, vamos nos trucidar. Não é verdade assim que a gente pensa? Ah, não, se eu for seguir o conselho dos cristãos, meu Deus, eu vou ser bobo da sociedade, né? Todo mundo vai me enganar. E é justamente o contrário, né, meus queridos? É essa luz que ele está dizendo aqui, ó, essa luz do dia, essa luz do meio-dia que nós temos que acender no nosso íntimo, é a luz que o Evangelho está nos trazendo. É simples assim. E eu sempre repito isso, que é tão simples que a gente também não acredita. E fala, você está brincando, é só isso? É meio contraditório, é só isso. Mas é tão difícil realmente de implantar. Implantar o Evangelho dentro dos nossos corações, quer dizer, nos nossos corpos emocionais, e principalmente no nosso corpo mental, né, que tem que andar em sincronia, é muito difícil. Porque nós temos que balizar as nossas ações por esses ensinamentos. Escolhas precipitadas. Tirar mão sempre para fazer escolhas. O duro é fazer as escolhas certas nas horas certas. Perfeito? Então, queridos, que esse alerta do Hamed fique em nós, tá?
E que nós procuremos, estudando o Evangelho, sempre estudando. Vá no Evangelho, é simples. Não precisa ler muito. É só ir no Evangelho. Fazer o Evangelho no lar, instaurar, estudar, ler esses textos e meditar sobre esses textos. E começar a praticar o que os nossos irmãos espirituais salientam para que a gente pratique. Que é essa coisa que eles vêm nos falando. O esquecimento de si mesmo. Combater o orgulho sem trégua. O egoísmo, então, nem se fale. Não receber e não aceitar mágoas e ressentimentos. E nós estaremos fazendo esse trabalho que Jesus nos alertou, que é de iluminar, de acender esse sol no nosso interior. Só que nós temos que fazer isso com sinceridade e com vontade. Nós temos que fazer isso com a certeza também de que estamos sendo amparados nesse trabalho. E toda vez que nós nos colocamos nesse trabalho a favor de nós mesmos, irmãos poderosos nos auxiliam. E tanto é verdade que nesse momento de transição, várias falanges de irmãos nossos estão se movimentando para despertar aqueles que já estão em condições de despertar. Aqueles que já acenderam essa luz interior. E essa luz já está aparecendo, né? Meio fraquinha, mas já está aparecendo. E eles vão dar aquele impulso para que aquela chama torne-se uma luz mais forte e nós sejamos realmente cristãos capazes de colaborar com Jesus na seara. Qual é a seara de Jesus? Transformar a sua humanidade, né, para melhor. Perfeito? Já que o mundo de regeneração já está aí batendo às nossas portas. Uma nova aurora já está raiando. Nós já estamos percebendo isso, né? Esse nosso velho mundo está se apagando para surgir o quê? Uma nova aurora, né? Radiante, com novas perspectivas para todos os irmãos que já se alinham com as leis cósmicas do Criador. Perfeito? É isso. É isso que o Hamed veio nos dizer hoje. E que nós fiquemos atentos, porque aí faremos as nossas escolhas bem mais seguras e bem mais tranquilos. Tá? Porque nós temos que fazer escolhas. Não tem jeito. Nós temos liberdade para quê? Para escolher. Senão não teria sentido, né? Para que liberdade? Agora, nós temos um roteiro. Então, fiquemos atentos e usemos com sabedoria e segurança as nossas escolhas. Perfeito? Paz a todos. É esse o recado. Peço desculpa porque no inverno parece que eu tenho uma alergia, irrita. Caetano, muito obrigado pelas palavras, viu? Eu sinto que você estava bastante inspirado hoje. E eu gosto de lembrar, a palestra não era do Caetano hoje. E ele acabou, né, pegando aí, trabalhando em algum tempo e trouxe, e eu vou te falar, foi muito bom, muito profunda, né? E é engraçado que você tocou em vários pontos, e o Caetano gosta de falar, e é bom a gente saber que quando o Caetano fala, né, ou a gente fala que o mundo está se regenerando, está tendo uma mudança, que a gente fala agora, mas eu já estou ouvindo isso aí desde 90 e alguma coisa, que já era essa transformação, quando chegasse 2000, né? Exato. E é interessante isso, que não é para ninguém ficar com medo, né? Se apavorar, não é nada disso. É que a gente, na realidade, dessas transformações, que tudo que vive aí na Terra, é para a gente se adequar mesmo, adequar uma coisa melhor, né? A gente está sempre querendo alguma outra coisa, a gente não, né? Essa juventude que vem, como o Caetano falou, são super pacientes, super inteligentes, a dificuldade para eles vai ser mesmo, né? Se adaptarem a esse time, né? Mas é legal a gente não deixar passar. Tem muita coisa chamando a gente para uma realidade melhor, né? É tanta violência, é tudo, agora tudo tem um sentido. Não está acontecendo por acontecer. Não é que está todo mundo matando porque tem que matar. Não é isso, né? É que as coisas têm que se acontecer dessa forma, porque a gente precisa aprender com tudo isso também. Né? Desculpa, Caetano, me prolongar. E agora quem quiser complementar o que a gente está falando, fazer alguma pergunta? Vamos lá. É uma pergunta, na verdade. Você comentou da grande fila de espíritos desencarnados esperando uma oportunidade para encarnar, né? Mas não há um planejamento superior dos integrantes de uma família antes dele encarnar? Tudo é planejamento, claro. Nós só relembramos no grande número, porque assim, o encarnado só pode vir 7 milhões, é o que o planeta aguenta hoje. No futuro vai dobrar, triplicar, né? Porque novas tecnologias, nova compreensão, uma compreensão mais ampliada
da ocupação dos espaços, da utilização da natureza sem depredar. Então vai triplicar. Mas hoje nós temos só 7 milhões, quer dizer, é limitado, só cabe 7 milhões lá. E tem 25 milhões esperando. É lógico que quando vai encarnar, tudo tem programado. Dentro dessa escassez de oportunidade, tudo é programado. Nada é jogado. Não, tudo é programado. Esse é o que nossos irmãos espirituais nos ensinam. Na criação, nada é por acaso. Tudo obedece a um grande planejamento. Só falamos o número para a gente valorizar a oportunidade, né? Porque quando você conseguiu uma oportunidade na sua última encarnação, você disputou com 25 bilhões de espíritos, entendeu? Para estar aqui. Então é importantíssimo a gente valorizar e não desprezar a oportunidade da reencarnação. E lembrando também que a gente acredita na evolução, né? A gente não acreditou que foi em 7 dias, são bilhões de anos, né? A gente veio mesmo de toda essa fase aí, né? O mundo está aí há bilhões. E ele levantou um aspecto importante, que a pessoa se assusta realmente, né, com o nível, nesses tempos, né, nível de violência, de crueldade. Nós tivemos momentos mais cruéis no momento da história, mas hoje a gente está... Por que a gente se espanta? Porque nós estamos com um nível evolutivo já de um certo nível. Nós já conquistamos um certo nível evolutivo, não é verdade? Nós já estamos até num nível que a gente não concebe mais a ideia de nem de ferir nenhum animalzinho, né? Nem o mais réu inseto a gente já toma cuidado. Pô. Imagina o nosso semelhante. Então isso já é evolução. Tá? Nós estamos num nível que assusta a violência. Mas irmãos nossos que estavam nos planos inferiores, lá no plano espiritual, estão tendo oportunidade nesse fechamento de ciclo de se regenerarem. Então é lógico, são irmãos ainda com bastante eficiência no seu lado moral, que onde, uma vez encarnado, provocam grandes distúrbios no meio ambiente. Por isso que nos assustam. Por quê? Porque tem um grande número deles vindo para passar por esse momento de última oportunidade. A última oportunidade de se regenerarem. Tá? Então é por isso que a gente, às vezes, realmente, como diz o Hamed, fica um pouco confuso. E aí começa a se perder nas tomadas de decisões. Tá? Às vezes até criticando com uma certa rispidez o comportamento desses irmãos. Porque sempre a gente pode criticar o comportamento, mas nunca os próprios irmãos, você entendeu? Mas o que está acontecendo é isso. Última oportunidade. Como para nós também. Nós também estamos aqui participando de todo esse processo. Né? Em outro nível, graças ao bom Deus, já entendendo que temos que nos alinhar com as leis cósmicas, mas tem muitos irmãos nossos ainda que não entenderam essa mensagem e realmente estão provocando grandes distúrbios no seio da sociedade. Que só vai ficar aqui quem quiser se regenerar, porque a Terra não vai ser mais prova e expiação, né, Caetano? Vai ser regeneração. Então quem quiser se regenerar vai estar na mesma energia, né? É óbvio que existem outros mundos também, né? Graças a Deus. Jesus já falava, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então vai se adequando à energia ali, né? Obrigado, viu, Caetano? Obrigado mesmo, parabéns, tá? Ok, muita paz a todos e peçamos a Deus que força e coragem para realmente levar adiante os nossos programas evolutivos, tá? Com toda a coragem do mundo, enfrentando toda a dificuldade e obstáculos, porque elas surgirão. Tá? Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça para levarmos adiante e que os bons espíritos nos auxiliem na tomada de decisão, para que a gente facilite um pouco a nossa caminhada. Paz a todos. Que assim seja, que assim seja. Eu queria pedir desculpa pro nosso irmão da internet, o Dalmo, que ele sempre manda pergunta para você também, Caetano. Infelizmente eu não consegui imprimir, deu um probleminha na internet. Não, pergunta não. Dalmo, a gente vai dar um jeitinho, eu vou ver se eu te respondo outra hora, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Ele está sempre aqui com a gente, o Dalmo. Né? Aproveitando então a oportunidade, né? Aproveitando essa energia, essa vontade do Caetano, esse amor que ele sempre consegue espalhar. E agradecer mesmo, Caetano, por tudo que você tem feito aí. Eu, como até me falo que eu sou seu amigo e eu tenho aprendido bastante. Muito obrigado, viu? Então vamos lá, então, aproveitando a oportunidade que a gente teve, né? Que a gente possa, nesse instante, fechar nossos olhos para que possamos juntar esse amor dentro do nosso coração e com esse amor sempre amparado em Jesus, com fé, que a gente possa distribuir um pouquinho do que aqui recebemos. E que, enfim, a gente possa vibrar, Senhor, para esses países que se encontram em guerras, esses dirigentes que não sabem exatamente ou sabem, Senhor, o que estão fazendo,
por esses povos que estão passando esses sofrimentos de guerra, de humilhação, que eles possam aprender, Senhor, e chegar à Tua paz e à Tua misericórdia, Jesus. Que possamos aproveitar ainda, lembrar desses irmãos que estão na rua, nesses dias de frio, às vezes com fome, que ele possa receber a Tua paz também, Pai. E que possa entender, Jesus, que o aprendizado é necessário, mas que o Senhor também possa ter misericórdia desse meu irmão, Pai. Porque eu sei, Jesus, que o Teu amor é grande, e o Senhor sempre disse que estaria junto de nós, Pai. Possamos vibrar ainda para esses senhores que se encontram no asilo, desprovidos das suas famílias, com saudade dos seus entes queridos, dos seus filhos, das suas filhas, que possam receber Teu abraço, Pai, receber o Teu amor, que possam entender também o significado dessa distância, Senhor. Que isso tudo pode ser um aprendizado, um duro aprendizado, Pai, mas que eles possam sair vitoriosos dessa vida, Senhor. Possamos ainda vibrar para essas crianças que não têm lar, que não têm mãe, que não têm pai, nesses abrigos, Pai, que se encontram agora eles sozinhos, que tanto necessitam do Teu amor, do Teu amparo, que a Virgem Maria, Pai, possa abraçá-los, possa aquecer o coração deles e dar um pouco de esperança, Senhor, para essas pessoas. Que possamos vibrar ainda para os nossos antepassados, para os nossos entes queridos, para nossas famílias, para o marido, para a esposa, para o filho. Que essa Tua energia, essa Tua bênção possa chegar até nossos lares, Pai. E que possamos viver um pouco melhor, Senhor. Sempre dentro desse caminho que escolhemos para o nosso crescimento, Pai. Que possamos ainda vibrar para as pessoas do nosso trabalho, que possamos encontrar também nesse trabalho o nosso caminho, que possamos perdoar e ser perdoado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de hoje que nos deu nessa data, que possamos carregar essa energia aqui, que aqui recebemos, esse tratamento necessário, que possamos levar a toda semana e por todo sempre, Senhor. Que assim seja.